É a intensidade que você quer, pois é a intensidade que a vida te entrega. Esta é uma semana de fogo. É explosiva. É um momento para você dar uma arrancada, para você confrontar a sua inércia, a sua indecisão, para cortar o que precisa ser cortado, se posicionar e entender que este fogo que está aí em alta esta semana não é simples. Ele vem fortemente marcado por Netuno, por Saturno, pela bombástica lua nova em Áries e por Mercúrio. E também pela participação de Quiron e Eris, todos em Áries. É a intensidade que você quer? É a intensidade que a vida te entrega. É uma semana de fogo, é uma semana de arrancada, de decisão, de confronto com sua própria inércia. Sim, é uma semana de fogo, mas não é de qualquer fogo. É o fogo ariano que está sendo temperado por Saturno, Netuno, Mercúrio, Lua nova em Áries, Eris e Quiron. É sobre isso o vídeo de hoje. Vamos lá? Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga há mais de 39 anos. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa comunidade que acredita que esse mundo precisa sim ser um lugar melhor. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, visita o meu site, o endereço já vai aparecer aí na tela. Lá tem todas as informações que você precisa. Estamos aqui para falar da semana de 13 a 19 de abril. É uma verdadeira rota de fogo. É uma semana emblemática em 2026, porque muita coisa acontece. É como se a gente tivesse a oportunidade de caminhar no fogo, sabe? De fazer um rito de passagem, de atravessar um portal, mas não é um portal mágico, não é um portal místico, é um portal interno. É a possibilidade de acessar e de resgatar algo seu muito importante, que talvez esteja adormecido, que talvez tenha ficado perdido, e que agora você tem um momento de entrar em contato com o seu espírito, com a sua essência, com o que você tem de genuíno. Nós temos um stellium em Áries, tá? Nós temos 8 astros se encontrando em Áries. Cara, você tem dimensão do que é isso? É forte, é bombadão. Essa é a energia pioneira ariana, que vai, que quer começar, que tá com a impaciência à flor da pele e tocando cada um dos nervos, mas que precisa ser manejada, precisa dialogar com essa paciência, sabe? Precisa conversar com essa intempestividade, porque Saturno está aí, dizendo que a prudência é um caminho fundamental para esse portal, para essa rota de fogo, para esse rito de passagem. Essa temporada de Áries, principalmente agora, né, que Marte entrou em Áries, funciona como uma temporada semente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de abril. É justamente esse dia semente, esse dia que Marte, o grande disparador do zodíaco, entra em Áries e vai tocando cada um dos pontos, disparando eventos, disparando inícios, disparando ritos de passagem. Isso serve na individualidade, nas nossas vidas, isto serve para a coletividade. Sim, essa temporada ariana é um rito de passagem para a humanidade. Mas vamos voltar para a nossa vida. Muita coisa pode ser cortada, destravada e iniciar um processo de concretização, de materialização nesse período. Olha o que eu estou dizendo e presta muita atenção. Não é um período para materializar, mas é um período para iniciar processos que ganham corpo. Por isso que é semente. Por isso que é tão impactante. É preciso para isso que você maneje, conseguindo diferenciar com muita clareza o que é fantasia, o que é ficção, o que é possível de maneira realista
com seu esforço, com seu empenho, com sua vivacidade. E o que não adianta insistir, que é devaneio, é loucura, é sonho improdutivo, sabe? É o tal da murro em ponta de faca. Essa é uma chave para todo esse período. É esse discernimento de perceber qual é o solo fértil, para que você deposite essa semente que está vitaminada, que está bombada, em um solo que efetivamente seja fértil. Porque essa semente, ela inicia um ciclo de 2 anos. A gente está falando de uma previsão semanal, mas a gente está falando de situações que tendem a se desdobrar, sabe? A mudar de fase, a florescer. Então, esse período de início vai iniciar um projeto, uma mudança. O que você precisa? O que você precisa colocar nisso? Maturidade. Absoluta verdade. Sabe aquelas decisões? Olha como isso é desafiador, tá? Áries faz no impulso, vai fazendo. Aqui a gente precisa ter presença de corpo. Entende? Precisa parar. É isso que eu quero com o meu corpo e com minha alma. Tem uma clareza mental, tem um discernimento. Principalmente, eu estou sendo responsável nesse processo, nessa semente, nesse novo momento, nessa nova empreitada. Esse é o manejo para essa semana, esse é o manejo para toda a temporada ariana. Todo mês de abril tá super ativado, sabe? E toda a energia ariana tá muito aflorada, mas essa semana é o ápice desse momento. Marte e Netuno se encontram no início da semana, Mercúrio entra em Áries e logo em seguida se encontra com Netuno. Nós temos também a Lua Nova em Áries, que chega com 8 astros ali, sabe? Potencializando isso ao máximo, além de ser uma lua nova extremamente importante, porque é a primeira lunação ariana do ano. Isso tem todo um desenrolar, sabe? Toda uma importância que vai para o ano todo. Mas vai ter um vídeo aqui no canal só para falar dessa lua nova em Áries. Marte se encontra com Saturno. E depois disso tudo, o Sol entra em Touro. Então, é uma semana desencadeadora. É uma semana cheia de eventos, e de eventos que são eventos marcantes, importantes, decisivos. Aproveita, curte o vídeo, hypa, se inscreve no canal. Vamos aqui conversar sobre esses eventos e sobre o que está acontecendo, né? Nesse mundo enlouquecido, nessa vida humana na Terra em intensa transformação. Mas vamos também ver qual é o melhor manejo da semana. Essa semana tem um clima de névoa, sabe? Uma névoa que chega primeiro na mente e que depois vai para a ação, para a direção. Ok. Se a gente vai com muito impulso para a névoa, a probabilidade da gente se perder é muito grande. Então, a névoa, a confusão, a falta de clareza, ela serve para que a gente reforce internamente a nossa intenção. Para que a gente reforce o nosso pacto interno, sabendo que esse momento é um momento extremamente rico, extremamente fértil, extremamente potente, mas que também é um momento que tem um potencial de agressividade, de impulsividade, de loucura, de devaneio. É um rito de passagem. E a gente sabe que ritos de passagem são intensos e nem todo mundo vive bem ritos de passagem. Nem todo mundo consegue entrar de um lado de um portal e sair do outro. Então precisa estar consciente do que está acontecendo para manejar bem esse processo. Diante disso, escolha menos frentes. Foque no que é essencial. Foque no que é importante. Diminui o ruído mental. Sabe? Diminui a mente acelerada, o exagero e principalmente muito, mas muito cuidado com reatividade. Sabe? Com responder de pronto, com o não parar para pensar.
Outro manejo bem importante: respeita seu corpo, respeita seu limite, faz o que dá. Não vai além, porque é uma semana que você pode se sentir extremamente pressionado para entregar tudo, para fazer tudo. Isso simplesmente pode não ser possível. Mas, principalmente, perceba com muita lucidez onde é que está a sua raiva. Precisa pôr limite a ela. Sabe? Para não provocar, para não desencadear uma explosão. E esse também é o panorama coletivo. Como se a gente estivesse andando coletivamente num campo minado. Pois é, essa semana é uma semana incrível para agir. É uma semana maravilhosa. Gente, mas eu tô falando maravilhosa mesmo. Para você se comprometer com aquilo que você pode cumprir. Sabe? Pode ter um esforço, mas é um esforço dosado. Não é um esforço que te enlouquece nem que te deixa absolutamente exausto. E então, vamos ver como é que essa semana se desenrola no dia a dia. Vamos para o nosso manejo astrológico diário. Segunda-feira, 13 de abril, dá o tom da semana. O evento que nós temos na segunda, ele se desenrola durante a semana inteira. Ele é impactante e ele marca um ciclo longo. Então, é interessante a gente ficar atento. Marte se encontra com Netuno em Áries. Esse é um aspecto muito forte que dá muita inspiração, que traz um impulso criativo, mas que também pode exacerbar a fé. Tanto a fé religiosa sai do controle, a gente pode ver isso acontecendo com eventos violentos motivados por questões relacionadas à fé. A gente pode ver eventos de guerras santas aí se colocando. Mas é um momento muito interessante se a gente consegue se libertar de padrões, de confusões, de devaneios, sabe? De pedaços meio que doentes que existem dentro de nós e que a gente vem cultivando, às vezes na inconsciência, às vezes na inconsequência, por muito tempo. Então é importante, é muito importante, que ao sentir vontade de agir, que você tenha clareza. E que você até pause, que você pare, até conquistar essa clareza, até vislumbrar essa clareza. Se houver uma irritação enlouquecida, procura dentro de você o que é que está acontecendo. Pode ser extremamente revelador, até inspirador, porque você tem uma oportunidade que não acontece todo dia nem toda hora, de cortar ciclos de dependência, de abusos, de vícios, sabe? De questões que às vezes você usa como muletas da sua ação sem ter o domínio disso. Então, a segunda-feira é onde esse trânsito acontece, mas ele se desenrola e joga aí essa energia para toda a semana. É para aproveitar, com atenção e cuidado, porque na inconsciência esse trânsito, eu já falei dos perigos, né? Pois é. Terça-feira, 14 de abril, a Lua em Peixes faz um trígono muito generoso com Júpiter em Câncer. É esse contato, né? Com as nossas águas internas, com as nossas águas ancestrais. E nessa semana marcada por essa conjunção de Netuno e Marte em Áries, pode ser muito legal, sabe? Esse manejo de olhar para as próprias emoções, de olhar para os padrões, de olhar para aqueles condicionamentos que você simplesmente repete, simplesmente está fazendo, talvez porque aprendeu a fazer, talvez porque veja pessoas da sua família fazendo e não tenha parado até então para fazer questionamentos básicos. Por que eu continuo fazendo isso? Isso é bom para a minha vida hoje, agora, para a vida que eu tenho nesse momento? Isso é bom para mim? É bom para o que eu quero? Vale a pena refletir, né? Mercúrio entra em Áries. 00:22, logo na madrugada da quarta-feira, 15 de abril. E fica
fica em Áries, entregando os seus serviços, e olha que este Mercúrio em Áries está mais do que especial, até o dia 2 de maio. Muda completamente o ritmo mental, o clima mental. A mente fica acelerada, a comunicação fica mais do que afiada, direta, cortante, impaciente e até agressiva. Sabe? Aqui o grande perigo no manejo, na falta do manejo astrológico, é a da precipitação, da agressividade verbal, da reatividade, da intolerância com o tempo do outro, com o progresso do outro, com o perfil do outro. A mente quer ir para frente com tudo. E os ânimos ficam muito esquentados. Toma cuidado, não transforma a defesa de uma ideia numa guerra. Não precisa, né? Dá para se criar pontes, dá para se conversar, dá para negociar. Com objetividade, sim, mas dá para se negociar com objetividade também. Essa temporada de Mercúrio em Áries é maravilhosa para iniciar projetos, iniciar estudos, iniciar cursos, captar novas informações, sabe? Assimilar conteúdos com poder de síntese e rapidamente pensar como executar, como colocar em prática. É bem interessante porque isso ativa uma mente pioneira, uma mente bem criativa mesmo. E quando Mercúrio fica conjuntinho com Netuno, hein? Meu Deus, quinta-feira, 16 de abril, às 23 horas e 1 minuto, Mercúrio se encontra com Netuno e inicia um novo ciclo aí de Mercúrio e Netuno. É um momento que a gente precisa ter máxima atenção. Isso não vale apenas para esse dia, isso vale para toda a semana. Isso é início de um ciclo. Atenção com o que, Patrícia? Atenção com o que você deixa que se aloje na sua cabeça. Sabe? Estamos vivendo esse momento semente. Qual é a semente que você planta na sua mente? É uma semente de confusão? Ou é uma semente que realmente procura por uma libertação de amarras por meio da criatividade, da arte, da objetividade? Olha que combinação interessante. Se a gente pega um pouco de poesia para colocar na nossa mente, para colocar no nosso dia a dia, de uma maneira que isso nos traga clareza e não nos entorpeça. Porque mal trabalhado, esse trânsito pode iniciar um ciclo de loucura, um ciclo de devaneio, daquele sabe que a realidade está aqui e a pessoa está olhando para cá, defendendo isso daqui como se fosse a coisa mais palpável do mundo. A gente não quer isso. Então, clareza, discernimento é extremamente importante. Mas não esquece, a mente está muito criativa. Então é pegar o bloquinho de notas do celular, um caderninho e anotando as ideias. Porque nesse ambiente mental meio entorpecido, podem sair ideias geniais, pioneiras, inovadoras, extremamente criativas e olha que maravilha, ainda por cima plausíveis. É para aproveitar, né? Lua nova em Áries, sexta-feira, 17 de abril, às 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Nós temos essa lua que é ignição pura. É uma lua para começos. É uma lua para a gente pensar muito naquilo que a gente intenciona para todo o ano de 2026. Toda a primeira lua nova em Áries do ano é extremamente fértil, é extremamente potente. É um momento para a gente realmente se debruçar sobre aquilo que a gente quer desenvolver durante o ano. Mas ela vem bombada, ela vem vitaminada, ela vem cheia de faíscas. Sabe? É um momento de reiniciar, de reinstalar o nosso sistema ariano, de repensar como a gente age, como a gente vive a nossa autonomia, a nossa identidade. Gente, essa lua nova vem com 8 astros em Áries.
é forte demais. Então, é um momento de nascimento, sabe? É um momento que realmente reinicia um ciclo. Isso é extremamente marcante para todo esse processo coletivo que nós estamos vivendo. A gente está falando, né? Eu venho falando já há muito tempo desse momento de reiniciar o nosso sistema de vida aqui na Terra. Essa lua nova em Áries é um marco definitivo para isso. Mas nas nossas vidas também é. É um momento de lançar intenções, fazer estratégias, decidir a forma de agir, de fazer, lançar projetos, sabe? Iniciar treinos, colocar em ação, mudar sua postura interna diante de você. E a partir disso, ter uma ação externa mais consciente. É poderosa essa lua. Vai ter um vídeo aqui no canal só para falar disso. O manejo é incrível. Sábado, 18 de abril, é um dia para aproveitar. A Lua fica conjunto a Ceres em Touro e Mercúrio em Áries faz um sextil com Plutão em Aquário. É um sábado precioso para a gente aterrar, sabe, com profundidade, para cuidar do corpo, para cuidar das emoções, para cuidar de si, para cuidar do outro, para cultivar boas práticas, boas emoções. E com esse Mercúrio aí, sabe, em harmonia com Plutão, para cultivar bons pensamentos, para promover boas mudanças. É um cuidar da matéria que vem junto com novos insights, com o cuidar da mente, sabe, com o se permitir, se aventurar a enxergar questões às vezes estabelecidas sob outra perspectiva, sobre outro ponto de vista. E quem sabe, se você consegue manejar direitinho, desatar nós na vida, sabe? Aquelas coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos oprimem. É um dia para aproveitar, viu? A realidade muitas vezes não é leve e a gente precisa olhar, às vezes, para o peso da vida, para as consequências da ação. Domingo, 19 de abril, Marte fica conjunto a Saturno às 19 horas e 43 minutos. E logo depois, às 22 horas e 39 minutos, o Sol entra em Touro. Começamos todo o ciclo taurino, todo o ciclo de materialização, na vigência dessa conjunção de Marte e Saturno, que é, assim, a expressão máxima do é hora de lidar com a realidade. A conta chega. A vida nem sempre é suave. Às vezes a gente precisa olhar para o que é duro, olhar para os limites e fazer novos acordos, sabe? Reacordar com esses limites. Mas isso só é possível se a gente chamar a nossa maturidade pela mão. Sabe? Chamar o adulto que existe dentro de cada um para assumir a direção na proposição, na resolução das nossas questões, dos nossos problemas. Porque nada do que aconteça na vigência desse trânsito fica impune. A conta chega. E ela chega com força. Então, a gente precisa olhar para os limites que nós temos e como a gente permite que os outros extrapolem esses limites. A gente precisa olhar para os limites do outro e como a gente administra para respeitar os limites, as fronteiras alheias. E aí você está prestando atenção nas palavras que eu estou usando, né? Limites, fronteiras, consequências. Pois é, nesse panorama internacional que a gente está vivendo, é bom ficarmos atentos, né? É bom ficarmos atentos. Essa semana é uma semana para amadurecer a sua força, sabe? Para dialogar com sua raiva. Para, quem sabe, conseguir purificar um pouco dessa raiva que te contamina. É uma semana para agir com alma e para enfrentar a vida com coragem. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.